É possível morar na cidade sem se desconectar da natureza? Existe uma forma brasileira de habitar o urbano? Para aprofundar essa reflexão, converso hoje com Aníbal Verri Júnior, arquiteto, diretor da Verri Galvão Arquitetos, professor da UEM e autor do projeto Floresta 23. Este é o Além do Metro Quadrado, um podcast que explora a experiência de habitar, visão que orienta os projetos assinados pela PRC Empreendimentos e Aruna Urbanismo Arte. Eu sou Miriam Parmesani, diretora de branding das marcas PRC e Aruna, e este é o Além do Metro Quadrado. Aníbal, o terreno do Floresta 23, ele fica super bem localizado no final da Avenida Carlos Borges, que é uma avenida que tem muita gastronomia, tem uma ciclovia maravilhosa. E é um terreno que, ao meu ver, que é um terreno desafiador, porque existe uma via que atravessa o terreno. Daí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre qual foi o ponto de partida, considerando esses desafios. Olha, Miriam, o terreno de fato é muito privilegiado, né? Essa localização, a cidade já está lá, né? E o terreno tem uma característica, né, de ser um terreno, vamos dizer assim, linear, mas mais comprido, né? Com essa rua existente que acaba criando duas áreas, né? Então, uma área mais ao norte e a outra ao sul. Então, o desafio foi como que a gente fez, né, para fazer isso funcionar com mais unidades. Então, nós temos um acesso por essa via principal, que pese que um lado dela vai ser de comércio, né? Então, no futuro essa via já é uma via que a cidade já usa. E aí tem o acesso do condomínio. Então, aí a gente tem a área do acesso privativo do próprio condomínio e uma outra entrada, que é a entrada da área comum para os eventos do salão de festa. Então a gente tem um condomínio, né, com uma frente bastante ampla e que a gente vai receber as pessoas por ali. E aí essa área de cima, né, da área norte com a área sul, é conectada por uma trincheira, que é uma solução viária interessante, né? A cidade continua passando, você liga um lado no outro, dá segurança para todo mundo, para o morador, para a cidade. E então isso acho que foi uma boa estratégia, né, que a cidade já faz, né? A gente já tem os viadutos e tal. E aí na área, as duas áreas são servidas por equipamentos, né? A área mais de lazer, a outra mais de convivência, e todo mundo vai ter um convívio muito equânime, vamos dizer assim. Sim. Todas as áreas são muito boas, né? Não é assim uma área melhor que a outra. Não, ela é pensada para todo mundo ter a mesma qualidade, com esse espaço que, inclusive, tem uma declividade do terreno que vai apontando para o fundo de vale, né? Inclusive, no terreno, nós temos a presença de araucárias, né, que são espécies de preservação. E como é que foi? Vocês tiveram que fazer muita ginástica para, claro, era uma intenção mesmo manter as araucárias e elas são protagonistas ali, né? Sim, sim. E como é que foi esse... Então, de imediato surge, né, um relatório ambiental do que se tem que se preservar. Ali era uma área já agricultável, né, não era uma área de floresta. A floresta já tinha ido, era uma área rural, tinha plantação, mas a área do fundo de vale é uma área de preservação. E nessa área, né, a gente encontrou lá ainda essas araucárias. Elas acabaram até nos ajudando porque elas estavam já próximo da divisa do lote. Então elas, por um lado, facilitou a nossa implantação, né, mas por outro elas já estavam fora, assim, da área mais central do espaço. Mas a gente conseguiu dar um protagonismo para elas nessa área aberta, que é a piscina descoberta, esse jardim. Então elas estão presentes, né, nesse espaço. Aí o pessoal do paisagismo também tomou esse partido e reforçou a importância dessas árvores. E aí a estratégia de projeto que foi adotada, juntando a arquitetura com o paisagismo. Falando nisso, o paisagista do Floresta 23 não poderia ser ninguém menos do que o Ricardo Cardim, né, com esse nome, Floresta 23. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que a arquitetura dialoga com esse paisagismo que valoriza
a nossa Mata Atlântica, que é toda essa bandeira do Ricardo Cardi. Uma das lições é utilizar os materiais como eles são, né? Então a pedra, então os materiais estão locais, Materiais naturais, os né. materiais naturais. Então acho que essa é sempre uma estratégia boa, né, da gente pensar e tentar, isso vai se alinhar junto com, né, com o pensamento do Cardinho, da turma dele, que acho que isso é um assunto para se falar, que os moradores entenderem, conversar com as crianças. É um processo que a gente tem que ajudar a olhar, né? E essas pessoas ajudam a gente a olhar isso. Então, Sim, não é. vai para além da estética, né. Quando a Isso. gente olha para o projeto do Floresta, ele é maravilhoso, ele traz essa riqueza de tanto na arquitetura quanto no paisagismo, mas a gente precisa se aprofundar um pouco e ir para além da estética. E o que que morar num lugar assim traz de benefícios para o cotidiano das pessoas, né. O que que isso muda na vida de uma pessoa, ela viver num condomínio assim. É. Eu acho que a ideia de comunidade vai ser importante, né? Se estabelecer. Eu acho que a arquitetura criou algumas estratégias para facilitar, né? Então, com áreas de convivência, que aí a comunidade que vai viver lá vai se apropriar disso, é o que é o sonho nosso, né? De você ver um projeto cheio de gente, né? É isso que acho que é o É sucesso, a né? medida do sucesso. Deu esse projeto, ele foi sucesso. Porque as pessoas Aham. gostaram e incorporaram, né? Então, Utilizam, né. exatamente. Então, passar e olhar, ficou bonito, mas quem tá Não lá, tem ninguém não. usando. Então, Isso vamos combinar que é bem comum da gente perceber, assim, né. cria, às vezes você fala, ficou bacana, mas não é isso, né? Uhum. Então, acho que esse é um desafio, né? Como arquiteto, espero que dê certo, né? A gente não tem como garantir, mas a gente, de certa maneira, pensa que os espaços são feitos para propiciar esses encontros, né? Então, para que é arquitetura? Para abrigar as pessoas e propiciar os encontros, né? É, E aí, afinal, a né? arquitetura é sobre pessoas, né. Exatamente, é sobre as pessoas e essa gente que tudo que a gente quer é conviver, né, bater papo e tal. Então, aí vai ter o condomínio como essa estrutura, daí cada um vai providenciar suas casas, aí eu acho que dentro desse espírito, né, que a gente já tem Uhum. inclusive referências, né, de comportamento para ocupação, com os Ah. repousos, como Uhum. que as pessoas nós temos um plano, né, um código de obras municipal, mas o próprio Floresta tem um próprio código, né, de conduta para você respeitar o vizinho, evitar a janela olhando para o vizinho, cada um ter a sua privacidade, Sim. né, como que você tira a água do seu telhado, as sombras. Então isso tudo, a arquitetura que vai ser construída vai ajudar a constituir esse lugar, né. Então, digamos que a gente deu lá um pontapé inicial, né, e agora essa comunidade vai viver nesse lugar e eu espero que goste, né, é isso. E é um valor para a PRC a questão da privacidade. Em todos os projetos, a gente sempre toma esse cuidado de proporcionar privacidade no momento em que as pessoas precisam de privacidade e um convite à convivência no momento que as pessoas querem se socializar. Sim. E isso é sempre uma premissa de um projeto da PRC. E eu queria entender, assim, quando você falou sobre essa divisão do terreno, a trincheira, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa estratégia de atender a essa premissa, de privacidade versus socialização na medida correta, e como que as pessoas, eu acho que é isso que faz as pessoas se sentirem parte de uma comunidade e se sentirem bem com isso. Acho que a questão sempre é você poder ter a escolha, né. Isso. Então eu entendo que nós temos lá algumas, quando você dá a possibilidade de ter mais de um caminho, é uma grande possibilidade de escolha, né. Hoje eu não estou afim de papo, eu vou por aqui. Agora eu estou afim, eu vou por lá, né. Você poder escolher. E aí o Floresta, né, então nessa porção que é o acesso principal, tá essa área mais coletiva, né, mais aberta, com essas varandas onde as pessoas vão
chegar, daí tem a área de serviços, né, com salão de beleza, e aí eu imagino que com o uso você vai pôr lá feirinhas, né, e você vai dar essa dimensão mais coletiva. E, ao mesmo tempo, nós temos lá um salão de festas mais reservado, que você pode fazer uma festa, que você tem privacidade, tem uma Inclusive com piscina privativa, um salão com estrutura toda, com churrasqueira, até com uma lareira, né, que você vai te atender tanto no verão quanto no inverno, que também é uma coisa muito legal. O nome, acho que tem essa felicidade de vincular o Floresta com o número 23, que é a ideia da latitude, que mostra para a gente a ideia do tempo, né? Que você tem a primavera, o verão, então nós estamos no calor, depois tem o inverno, essa estrutura o condomínio está possibilitando, né? Você ter o uso do verão, no inverno, a piscina coberta, a piscina descoberta, a quadra de tênis coberta, a quadra descoberta, né? Então isso eu acho que é uma resposta, né, para essas demandas. Ora você quer estar coletivo, outra hora você está sozinho, mais... pode ir para academia no seu canto, pode nadar, pode ir na piscina coletiva. Então acho que isso vai dar essa condição. E os fluxos também foram bem pensados, né, para que isso aconteça de uma forma, como você falou, é uma escolha minha. E isso também nos remete à questão da segurança, né, Aníbal? Porque quando a gente fala assim, em segurança de um condomínio, a primeira coisa que vem à cabeça é um vigia, é uma central de câmeras e tal. Mas como que a arquitetura, a própria arquitetura, ela consegue proporcionar essa segurança também para o condomínio? Aí assim, eu gosto da ideia de quanto mais transparente, mais seguro é, né? Você põe um muro, se o sujeito pular o muro, você não vê o que acontece lá dentro. Então, quanto mais transparência, melhor. Então, você usa recursos de telas, né, de você tentar visualizar, todo mundo ajuda a cuidar, né? Você passa à frente das casas, né? Tanto que aí a grande atração dessas moradias, né, que a gente divide o espaço comum, é que você não precisa fazer um muro frontal, né? Você deixa aberto e todo mundo ajuda a cuidar. Então essa ideia da comunidade, Os olhos da comunidade. Os olhos da comunidade sempre cuidando, né? E daí a arquitetura tem essa intenção, onde é para gerar privacidade, porque tem uma atividade, né, privativa do salão de festas, então tem o jardim, o paisagismo, aí tem o pátio, você lá dentro tem uma liberdade, você não está fechado, o salão principal, vamos dizer, né? Tem um acesso interno, né? Um acesso por dentro do condomínio, um acesso do visitante que não precisa passar na portaria. Ele estaciona na frente do salão e ele entra já direto nesse espaço. E aí esse salão, ele não se restringe a um retângulo com mesas, ele tem um pátio aberto, com jardim, chove, tem sol, né? Então, ele traz a privacidade, a segurança, tem um controle de acesso e, ao mesmo tempo, é um lugar livre. É um contato com a natureza, é algo inesperado para um salão de festas que a gente imagina convencional. Eu queria também agora trazer uma frase que até foi inspiração para a gente criar o slogan do Floresta 23, que é o essencial com a alma brasileira. E tem uma frase do Saint-Exupéry que ele diz que para se alcançar a perfeição, eu não vou saber lembrar de cabeça a frase certinha, mas ela diz mais ou menos que você vai retirando tudo até você alcançar a perfeição. E o que vocês precisaram retirar do Floresta para alcançar esse essencial? Essa é uma pergunta boa, porque é um exercício de projeto sempre, né? Você tem um projeto para fazer, você começa pensando nas possibilidades todas que você tem. Então você tem questões da funcionalidade, da construtibilidade, né? Aí da uso dos materiais, aí com a ideia da estética que você quer atingir ou das sensações. E aí às vezes você começa a querer colocar tudo, né? Então
a hora que você fala, não, se esse elemento não... Se eu puder retirar e ele não faz falta, você tem que retirar, que é isso que ele está dizendo, né? Aham. Então, no fim, a arquitetura é sempre esse exercício entre você, depois de resolvido, né, as questões funcionais, construtivas, no âmbito da plástica, é como você para, né? Aham. Porque a gente vê muito isso acontecer. A gente vê a cidade assim. Às vezes tem um prédio em construção e você vê aquela estrutura, você fala, nossa, tá tão bonito assim, podia parar já aqui. É, E o cara aí continua. vem os excessos, E né? aí vem no excesso. Então, esse acho que é a graça da nossa profissão, e a dificuldade e o desafio. Tá sempre tentando é, fa- saber aonde parar, né? Uhum. E lá a gente ficou sempre nesse tom. Às vezes fala, vamos pôr mais um material. Fala, pô, mas mais um material? Vamos tentar manter, né, uma paleta menor de materiais e usar com uma certa estratégia, né? Ah, aqui vai ter um tijolinho. Ah, aqui é uma pedra, aqui o concreto é aparente. Ah, não, aqui a gente quer mais luz, então vai ter uma alvenaria, um forro branco. Então isso é a graça da arquitetura, né? Da gente juntar esses Uhum. elementos e constituir um espaço. É, e aí, assim, quando as pessoas conseguem perceber essas sutilezas, assim, para nós arquitetos é uma Sim, realização, é né? voltar ao que é essencial, né, acho que isso é algo também que nós estamos percebendo uma mudança cultural das pessoas que estarem mais, buscando tirar o excesso e ficar com o que é essencial mesmo, porque isso traz eu acredito que traz paz, você viver de uma forma a valorizar o que é essencial, acho que isso faz bem até para uma questão emocional. Aníbal, o nosso podcast ele se chama Além do Metro Quadrado, então eu tenho uma pergunta que tem a ver com isso. Se a gente pensar no Floresta 23, o que que você pode dizer para mim que existe no Floresta 23 que não cabe no metro quadrado? Pergunta boa, né? Primeiro que a vida da gente, né, não é... Você não vai comprar a casa só por metro quadrado, né? Sim. Você vai ter uma expectativa de ser superado pela impressão do espaço, eh, e de tudo que vai estar além do metro quadrado, né? Então, de uma vista, de uma vizinhança, né? De um dia que você vai visitar e você tem o barulho da chuva, ou, né, uma noite iluminada, com a lua. Então, acho que o Floresta 23 vai possibilitar que as pessoas se conectem, né, com a relação do tempo, né? Que acho que essa é a grande questão. O espaço que a gente tem lá, né, entre os vazios, vamos dizer assim, entre as construções, que é onde você tem distância para olhar, é o que vai ser além do metro quadrado, né? Olhar a ideia do tempo, reconhecer que o tempo está passando, que a gente tem os filhos vão crescendo, você vai casar, vai arrumar namorada, e lá vai ser um lugar para a gente perceber isso com um certo conforto, né? Que você está morando num lugar pensado para ele. Vou relembrar aqui quando eu estava naquela fase de pensar no nome do Floresta 23, porque a gente tem uma regra, uma premissa de nomes dos empreendimentos da PRC, que diz que todo empreendimento PRC, ele tem um nome que tem um significado e ele traz junto um número. Então nós temos o House 44, o Nest 635, o Palm 786, então todos os nomes, têm sempre um número associado e é um número, não é um número qualquer, é um número que faz sentido. E quando eu estava nessa fase de pensar nesse nome, eu pedi ajuda, né, "Ai, Aníbal, me ajuda a pensar num número que tenha a ver com floresta", e você trouxe essa inspiração, assim, que na hora, eh, fez muito sentido, que eu vou deixar você explicar, que é o significado desse número, 23. A ideia do número é que nós vivemos aqui no sul do Brasil, e Maringá está exatamente em cima do Trópico de Capricórnio, né?
E a latitude do Trópico de Capricórnio é 23 e alguns minutos e segundos, né? Mas o número 23 acho que cria uma síntese, né? Latitude 23, né? E acho que esse número é interessante a gente entender isso como, né, a natureza como um fenômeno, né? Sim. Que aí o verão, o inverno, que está vinculado à posição do Sol, que ele vai inclinar a 23 graus em relação, né, ao Equador. Então, acho que isso é sempre dado na escola, mas a gente cotidianamente A passa gente não para para batido. pensar no que isso impacta na minha vida. E então acho que o número vai gerar essa curiosidade e que, ao mesmo tempo, né, o morador do Floresta, com 23, como toda a cidade de Maringá, vai poder observar, né? Dia 22 de dezembro, o Sol vai estar a pino, exatamente no Trópico de Capricórnio, né? É o solstício de verão. De verão, Aham. né? E aí nós vamos ter o solstício de inverno, que ele vai inclinar 23 graus, mais 23 graus. Então, com essas ações conscientes que a gente vai tomando, né, de saber onde a gente vive, eu acho que isso dá uma condição de pensar no tempo, na relação né, do ano, Uhum. primavera, verão e tal, e isso vai então, digamos, além do nosso metro quadrado, né? Sim. Ter essa consciência que a gente vive, né, no planeta, que nós estamos morando naquele lugar, que é o Floresta 23, e que o tempo está passando e é um ciclo. E existe um começa de marco novo. ali que representa essa passagem do tempo, as estações e tudo isso. Exatamente, é isso. É um privilégio, É né? uma coisa muito legal, né? Pensar assim, a consciência que nós temos sobre nós, né? E onde a gente vive. Aníbal, foi maravilhoso esse bate-papo. Para mim foi muito enriquecedor. E eu espero que você volte mais vezes para a gente ter outros bate-papos como esse. Ah, sim, sempre falar de arquitetura da cidade, da nossa vida é uma delícia. Eu estou à disposição e adorei conversar com você. Obrigada. Vamos em frente.